Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de modelagem. Hoje nós vamos dar início à construção da nossa primeira base feminina, que é a base de saia reta. Eu costumo falar para vocês que essa base é um dos modelos mais fáceis que nós temos na modelagem feminina. Por isso, eu sempre gosto de iniciar com ele. A base de saia reta, ela recebe esse nome porque ela é ajustada no corpo, como toda a base deve ser, né? E ela desce retinha no corpo a partir da linha de quadril. Nessa base, nós vamos construir sempre só a metade do corpo. Não importa se o lado direito ou o lado esquerdo, mas uma metade para a gente construir a frente e a outra metade para a gente construir a parte das costas, tá? O que nós vamos precisar de medidas da nossa tabela para construir essa base? Bem simples, maior circunferência da parte inferior, circunferência de cintura. Vamos precisar do comprimento dessa saia, que a gente trabalha com altura de joelho, mas pode ser um comprimento a gosto, um pouquinho menos ou um pouquinho mais. A circunferência menor dessa parte de baixo, que é a circunferência de cintura. E a pence da frente e a pence de costas, que cada uma tem uma medida e uma altura diferente, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E eu queria falar também que o método que nós vamos utilizar para essa base é o método desse livro aqui, do professor Paulo Fulco, Modelagem Plana Feminina do Senac Nacional, ok? Vou tirar um linkinho para cá, para a gente focar. Então, para a gente começar a construir essa base, nós vamos pensar lá na nossa tabela de medidas quais serão então essas medidas que nós vamos precisar e já deixar anotadinho aqui no cantinho do papel para ajudar a gente à medida que a gente for desenvolvendo esse passo a passo, seguindo, né, a receitinha de construção que o professor Paulo Fulco deixa para a gente no método dele. As medidas nós vamos trabalhar com o tamanho 40. Como eu já falei com vocês em uma outra oportunidade, é o tamanho médio que a gente tem na tabela da indústria. A partir dele a gente trabalha depois uma graduação com tamanhos maiores para cima ou tamanhos menores para baixo. Então o 40 ele ficaria um tamanho mediano nessa grade de tamanhos aí. A circunferência de quadril na tabela do Paulo Fulco tem 96 centímetros. Vai ser a principal circunferência da parte inferior. Nós temos o comprimento da saia, que nós vamos utilizar a altura de joelho, com 58 centímetros. Nós vamos precisar também da altura de quadril, que é essa altura que vai da cintura até essa região do quadril, que na tabela dele ela é de 20 centímetros. E vamos precisar, por último, da circunferência de cintura, que é onde a gente começa a traçar a nossa base de saia. E ainda teremos mais duas medidas auxiliares que a gente vai precisar ao longo da construção, que são as medidas das pences. Então, na pence da frente, ela vai ter uma profundidade de 2 centímetros e uma altura de 9, e a pence das costas é um pouquinho maior, profundidade de 3 centímetros e a altura de 13 centímetros. Ela vai um pouquinho mais abaixo ali nessa altura dela. Feito isso, a gente começa a traçar o nosso diagrama para desenvolver essa modelagem. Esse diagrama inicial, ele vai dar toda a nossa estrutura de como que a gente começa esse processo. Eu já comentei com vocês que a gente sempre trabalha com as figuras geométricas, né? Então, tanto no método do Paulo Fulco e no método da Estefânia Rosa, que nós vamos ver um pouco mais à frente, a gente parte então sempre de linhas retas, de retângulos, né, para dar início à nossa construção. Aqui nós vamos trabalhar simultaneamente tanto a base de frente quanto a base de costas. Para isso, como é metade do corpo, nós vamos precisar traçar o retângulo com a largura dele igual a metade da maior circunferência do corpo, que é a circunferência de quadril, circunferência 96, metade de 96, 48 centímetros.
Então, a largura desse meu retângulo vai ter 48 centímetros, vai ser o ponto de A a A1, e a altura desse retângulo vai ser a mesma altura do comprimento da saia, que no caso do método do Paulo Folco, nós estamos trabalhando com a altura de joelho, que é 58 centímetros. Então, de A a B, que é igual a 1B1, 58 centímetros. O que é importante na hora que vocês forem traçar esse retângulo? Como é um retângulo, todos os 4 ângulos, eles precisam ser ângulos retos, para que a modelagem fique perfeita, certinha. Então, tenham cuidado de esquadrar cada um desses 4 ângulos que nós temos aqui na construção do nosso retângulo. Vocês podem ver que eu utilizei o símbolozinho aqui de ângulo reto, que é esse quadradinho com pontinho no meio, lembrando lá das aulas de geometria de vocês do ensino médio, tá? Então, traço o meu retângulo com largura, metade da circunferência do quadril, 48 centímetros, e altura igual à altura do joelho, 58 centímetros. Marco esses pontos iniciais, A, B, A1, B1. Aqui eu já tenho, então, o primeiro processo, né, de construção dessa base. Como eu vou trabalhar frente e costas ao mesmo tempo, né, e vocês observaram que eu estou trabalhando com a metade da circunferência do quadril, ou seja, metade do corpo, eu já vou dividir esse retângulo ao meio para separar de fato o que vai ser frente e o que vai ser costas. Então, essa primeira linha aqui, A1 a B1, vai corresponder ao centro-frente da saia. Esse CF significa centro-frente. Este lado de cá, o AB, vai ser o meu centro-costas, por isso CC. Eu já estou colocando essas letrinhas, que isso é uma linguagem que nós vamos estar utilizando aqui em modelagem durante todo o nosso curso. CF, centro-frente, CC, centro-costas. Metade dividindo aqui na construção da minha base, então eu vou ter a minha linha de lateral, tá? Feito isso, eu posso já marcar aqui, descendo do A para o C e do A1 para o C1, a minha linha de quadril. Para isso eu vou usar essa indicação da tabela aqui, ó, altura de quadril 20 centímetros. Então, do A para o C eu desço 20 centímetros, do A1 para o C1, 20 centímetros e traço essa linha CC1. Então, eu já defini aqui a estrutura de construção dessa minha base, com linha da cintura nessa região, linha do quadril nessa região e a linha do joelho nessa parte de baixo aqui. Dá uma pausa. Então, agora que nós já temos toda essa estrutura inicial do processo de construção da base, nós podemos dar continuidade. Nosso próximo passo vai ser definir as medidas de cintura. A gente vai começar trabalhando com a base das costas, que é essa do lado direito, e depois a gente passa para a parte da frente, que está ali no lado esquerdo. Aqui eu preciso ir do ponto A para o lado esquerdo aqui, qual é a medida de cintura. Como eu estou trabalhando com metade do corpo, e a saia, a parte das costas, corresponde a 1/4 do corpo, então eu tenho que pegar a circunferência de cintura e dividir ela por 4, não é isso? Cada partezinha do corpo vai ter 1/4 dessa circunferência de cintura. 1/4 de 68 vai dar quanto? Metade dá 34, metade de 34, 17. Ou seja, 1/4 de 68 vai ser 17 centímetros. Então, a medida que eu vou ter de cintura aqui, tanto nas costas quanto na frente, vai ser 17 centímetros. Vocês acham que eu posso só marcar os 17 aqui e já traçar? Não. Por que que não? Porque eu tenho que inserir uma pence, tanto na frente quanto nas costas, com profundidades diferentes. Então, na parte das costas, a minha pence tem 3 centímetros. Então, eu preciso colocar essa medida junto com a medida de cintura. Então, vai ser 17 centímetros, 1/4 da circunferência de cintura, mais 3 centímetros da profundidade da pence. Então, eu vou marcar aqui, a partir do ponto A, 20 centímetros.
Deixa eu pegar aqui, usar aqui minha régua, do ponto A, aqui para a esquerda, marco aqui, 20 centímetros. Já tenho A, A1, A2, então esse ponto que eu marquei aqui vai ser o meu ponto A3. Feito isso, eu preciso traçar a minha linha de cintura. Como eu estou trabalhando com as costas, eu preciso dar uma queda aqui no centro-costas, tá? Vou trazer o meu manequim de novo aqui para mostrar para vocês. O nosso corpo é um corpo anatômico. Então, quando a gente olha para ele numa linha horizontal, a gente vê uma linha reta aqui cortando toda a linha de cintura. Mas quando a gente vai trabalhando o tecido sobre esse corpo e fazendo essa curvatura, a gente observa que nós precisamos considerar as outras volumetrias que nós temos, né? A parte aqui do ventre, o quadril, os glúteos, né? Tudo isso faz com que o tecido repuxe, solte mais, tensione mais, né? E isso vai movimentar um pouco essas linhas que parecem ser horizontais, mas na verdade elas são anatômicas, seguindo a própria anatomia do corpo. Então nas costas, no centro-costas, a gente precisa descer 2 centímetros nessa linha de cintura para a gente fazer uma leve curvatura, um pouquinho mais inclinada, para que a hora que a saia vestir esse corpo, ela acomodar de forma melhor. Então vou descer aqui no ponto A, na linha do centro-costas, 2 centímetros. Pego esses 2 centímetros e vou marcar aqui o meu ponto A4. Esse ponto vai ser onde eu vou traçar a minha linha de cintura. Então é importante, para que não dê bico na hora que eu traçar isso e na hora que eu espelhar essa base das costas, na hora que eu abrir essa base, quando eu estiver desenvolvendo e interpretando algum modelo, que eu faça um esquadramento aqui, de forma que eu possa tangenciar essa curvatura. Então, usei 2 termos aqui, que a gente vai falar deles frequentemente em todo o processo de construção de modelagem. Vamos esquadrar sempre pontos centrais, centro-frente, centro-costas, né? Para que a gente possa tangenciar a curva, ou seja, a curva ela vem no máximo até tocar essa reta que foi esquadrada. Vou pegar no meu esquadro, tá aqui. Vou posicioná-la aqui, minha referência é a linha do centro-costas, então coloco o lado retinho do esquadro e esquadro um pouquinho esse ponto A4 para dentro da minha base. Coloco o símbolozinho aqui, ó, de ângulo reto para eu saber que esse ponto foi esquadrado. Aí vou poder agora então traçar a minha linha de cintura costas. Vou utilizar a minha curva de alfaiate, que é essa régua bem longa aqui, que ela tem uma parte reta e uma parte mais curvada. Sempre que eu for tangenciar um ponto que eu esquadrei, vai ser em direção a esse ponto que eu vou colocar o lado mais curvo da minha régua. Então isso é uma dica para a vida de vocês, quando vocês estiverem construindo modelagem. Sempre os lados mais curvos é onde eu vou utilizar para o tangenciamento das minhas curvas. Então, vou sair no ponto A3 e tocar o ponto A4. Na verdade, a linha esquadrada é que sai do ponto A4. Eu não levo até o A4. Se trago mais ou menos até uns 2 centímetros aqui para dentro. Ó. Feito isso, já posso traçar a minha linha de cintura. Escorregou um pouquinho aqui. Então, já tracei minha linha de cintura costas, já posso traçar a minha lateral, tá? Mesma coisa, uso a minha régua de alfaiate, vou tangenciar próximo aqui da linha de quadril. Vocês vão observar que a régua vai descer um pouquinho aqui, 2 centímetros também, para a gente não tocar exatamente em cima, porque senão fica uma curva muito acentuada nesse ângulo. Então, trago a régua aqui, ó, e vou localizando esse ponto de tangência, ó. O ideal é que ele toque aqui 1,5 abaixo, esse ponto de tangência da linha de quadril. E traço a minha lateral até ali, tá? Então aqui eu já começo a ver que essa
essa linha aqui, ó, ela é só uma linha auxiliar na minha base, eu já posso desconsiderá-la. Ela não vai ser importante nessa minha construção. Então, a primeira estrutura das costas, ela já está pronta. O que falta aqui agora é só a gente inserir a pence. Mas eu vou fazer isso depois. Vou fazer esse mesmo processo que eu fiz nas costas, fazer na frente e depois a gente insere as duas pences. Porque a gente vai seguindo uma mesma linha de raciocínio para as costas e para frente, usando os mesmos processos. Vou então agora marcar a minha cintura da frente, tá? Sabendo que é também 1/4 da circunferência de cintura, 1/4 de 68 que dá 17, mais a profundidade da pence frente, que nesse caso aqui são 2 centímetros. Então 17 mais 2, 19 centímetros. Então vou pegar a minha régua, marcar a partir de A1 para a direita, 19 centímetros. Acho aqui o ponto de 19 e vou marcar ali o meu ponto A5, que é esse ponto que eu achei aqui da cintura frente. Aqui nas costas eu desci 2 centímetros, né? Porque as costas, ela tem um centro mais acentuado, né? Uma curvatura maior dessa região aqui e eu tenho o volume dos glúteos bem maior também, então eu preciso descer um pouquinho mais. Na frente eu desço apenas 1 centímetro, que é o suficiente para eu traçar essa minha linha de cintura. Se vocês observarem, né, o corpo padrão, vamos dizer assim, né, que as bases de modelagem atendem, né, dentro dessa tabela de medidas do Paulo Fulco, 1 centímetro ele vai ser o suficiente porque a frente a gente considera que ela é mais retinha, né? A gente não tem o abdômen muito pronunciado. Então, venho aqui no ponto A1 e desço 1 centímetro. Vai pegar exatamente debaixo dessa minha marcação aqui do ângulo reto. Pego o meu esquadro também e eu preciso esquadrar esse ponto aqui um pouquinho para dentro da minha base. Ó. Apoio o meu esquadro na linha do centro frente e esquadro um pouquinho para cá. E marco aqui o símbolo do ângulo reto. Esse pontinho que eu desci 1 centímetro aqui é o meu ponto A6. Tá? Então, toda essa linha de cintura eu trabalhei com os pontos A, tá bom? Feito isso, já posso também traçar a minha linha de cintura da frente agora, tá? Pego novamente a minha linha, a minha curva de alfaiate, né? E lado mais curvo tangenciando o ponto, né? E acho aqui a melhor posição para ela. Ó. Ela tem que vir do A5 até tocar essa linha do A6, ó. Achei aqui, sai do A5, ó. Observe que a curva morre na linha que eu esquadrei para dentro. Mesma coisa, já posso também, como fiz nas costas, traçar a minha linha de quadril, saindo do A5 e tangenciando um pouquinho abaixo dessa linha de quadril aqui. Então, vou ter a minha lateral frente, ó, tangenciando aqui e saindo do A5. Ok? Estrutura da minha saia está prontinha, costas e frente. Só falta agora eu inserir as pences. Onde que as pences são colocadas na saia? Não existe uma regra para isso, tá? Quando você está trabalhando com a mulagem, você pode utilizar esse passo, essa localização de forma mais aleatória, não tem um lugar específico. Na modelagem plana, a gente já costuma deixar esses pontos mais bem definidos. E a gente costuma colocar na saia ele no meio da base. Então, no meio das costas vai estar a pence costas e no meio da frente vai estar a pence da frente. Nós vamos pegar aqui, então, dividir essa linha de cintura ao meio, né? Nas costas nós tivemos 20 centímetros, né? 17 mais 3. Vou rachar aqui o meio, né? Que é 10 centímetros. E aí eu vou colocar esse ponto aqui embaixo, tá? Que é importante que ele saia a partir daqui. E vou marcar como o ponto P de pence.
Vou pegar o meu esquadro, porque eu preciso esquadrar esse ponto agora para baixo. Esse ponto P é o meio da minha pence, é a linha central da pence. Então, agora o esquadro apoia na linha de cintura, retinho, e vou descer aqui, ó. Desço uma linha aleatória, essa linha ela é uma linha auxiliar. Agora que eu pego a minha régua e vou definir, ó. A profundidade da pence, a altura da pence das costas, ela tem 13 centímetros, tá? Importante que vocês observem, a gente marcou o P aqui em cima, né? Mas os 13 centímetros eu vou medir a partir da linha de cintura traçada, essa linha curva que eu já tracei. Senão a pence vai ficar muito curtinha, tá? Então venho aqui ó, a partir dele e marco meus 13, ó. Deu aqui. Marquei esse pontinho, já posso apagar o que eu não vou usar abaixo dele, tá? E agora eu vou traçar a profundidade dessa pence. Esse ponto aqui dos 13 centímetros, nós vamos chamar ele de P1, que ele é considerado o ápice da pence, ou seja, é onde a pence termina e onde ela vai fazer o biquinho para que eu possa traçar a profundidade dela, tá? É a finalização dessa pence, o ponto P1. A pence das costas ela tem 3 centímetros, então eu vou marcar 1,5 centímetro para cada lado de P, tá? Pego a minha régua novamente, posiciono aqui, ó, marco 1,5 para um lado e 1,5 para o outro. Que aí no método ele também numera esses pontos como aqui o P, P1, P2 e P3, tá? Feito isso, eu já posso desenhar para finalizar a minha pence, ó. Ligo P2 a P1 com uma linha reta e o P3 ao P4 também com uma linha reta. E aqui eu já tenho o desenho da minha pence costas finalizado. Vou fazer a mesma coisa agora com a parte da frente, tá? Vou achar também a localização do meio da cintura, da frente, para eu poder localizar a minha pence. A frente tem 19 centímetros, né? 17 mais 2 da profundidade da pence. Metade de 19, 9,5. Então, eu achei o ponto central ali da pence, que eu vou marcar como o P4. Eu parei aqui no P3, né? Então, aqui o P4. Vou esquadrar para baixo esse ponto P4 para eu marcar a altura da minha pence, né? Então, esquadro, apoio na linha de cintura e desço uma linha auxiliar aqui. Profundidade da minha pence é 2 centímetros e a altura dela, pence frente, 9 centímetros. Então, vou vir aqui, ó, nessa linha que eu tracei, não a partir do P4, mas a partir daqui da linha nova de cintura e marco os meus 9 centímetros. Apago aqui para baixo e ali eu achei, então, o ápice da minha pence, que eu vou chamar aqui de P5. A profundidade da pence frente tem 2 centímetros, né? Então, vou vir aqui em P4 marcar 1 centímetro para cada lado. Um desses pontos é o P6 e o outro o P7. Vou unir esses pontos ao ápice da pence no P5. E tenho a minha pence desenhada. Então, a minha base de saia reta, ela já está praticamente toda finalizada, tá? Já tenho aqui, ó, meu desenho das costas, esse traçado aqui, isso aqui também eu vou desconsiderar. A frente, a mesma coisa, né? A linha de cintura é a linha de baixo que eu tracei, isso aqui eu não vou precisar mais. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos recortar esses pedaços aqui, deixando uma sobra de papel aqui nessa linha de cintura.
Por quê? Porque como eu tenho essa pence, eu preciso fechar ela e cortar essa linha de cintura com ela fechada, para que a hora que eu abrir, ele me deixar uma sobrinha de papel no que a gente costuma chamar um chapéuzinho da pence. Se eu cortar aqui reto, quando eu fechar ela e dobrar, vai ficar faltando tecido para essa construção, tá? Então eu fiz um esboço no papel porque tem uns macetes, uns truquezinhos que eu acho bacana passar para vocês de como a gente fazer esse recorte com a pence fechada. Só vou pegar ali e já mostro aqui para vocês. Gente, eu organizei aqui um detalhezinho, tá? Pedi a minha monitora aqui, a Thaís, que está me ajudando, para pegar aqui, para ficar mais fácil vocês visualizarem, tá? Então, nós temos a parte superior lá das pences, das costas e da frente. Como que nós vamos fechar essa pence? A pence sempre eu oriento o seguinte, aqui são as laterais, né? A gente sempre fecha ela da lateral para o centro, tá? Então, da lateral para o centro costas e da lateral para o centro frente, é a forma que eu vou fechar. Só que antes de eu fechar ela, para que eu delimite onde que essa pence vai terminar, eu aconselho vocês sempre a dobrar aqui onde a pence termina, no ápice dela. Então, pega o papel, ó, dobra aqui no final das costas, ó. Pego o meu lado da lateral, que eu vou dobrar em direção ao centro costas, né? Marco o lado da pence externo, ó. Fecho ela batendo exatamente sobre a outra linha. Tá vendo que ficou fechadinha? E aí vocês observem, ó, que subiu um pouquinho a linha, tá vendo? Isso é normal, porque o lado de cá é onde a curvatura começa e ela vai descendo em direção ao centro-costa, então aqui fica mais baixo. Então eu preciso estar com ela fechada para poder fazer esse ajuste. Aí pego a minha curva de alfaiate novamente, ó, e vou retraçar essa minha linha. Aqui você pode usar a carretilha e marcar, tá? Ou você pode também já pegar a tesoura e cortar direto com ela fechadinha aqui, tá? Eu gosto de pôr um alfinete, deixo ela aqui fechadinha, depois eu venho com a tesoura e corto, ou venho com a carretilha e marco, a hora que eu abrir, ela vai estar ali aparente. Vou fazer a mesma coisa agora com a frente, ó. Dobrar o final da pence aqui no ápice dela, pegar o meu lado da pence da lateral, da frente, dobrar em direção ao centro. Dobro ela aqui e fecho. Ó, o legal de dobrar embaixo é isso, ó, ela vai até ali e não continua dobrando, tá? O lado da lateral sempre fica um pouquinho mais altinho mesmo, tá? Não tem problema, ó. Vou pegar a minha curva e ajustar isso aqui, ó. Ó, só esse ponto mesmo, tá? Aqui que passa a ser, novamente, a minha outra linha. Feito isso, ó, eu corto com ela fechada. Vou pegar minha tesoura aqui. Vou cortar. Ó, na curva nova que eu fiz agora. Isso é um truque, tá, gente? Vocês podem, às vezes, desenvolver um outro método que fique mais fácil. A hora que eu abrir, olha como que ela dá, tá vendo? Um chapéuzinho. Eu preciso ter esse espaço, essa sobrinha de papel e de tecido posteriormente, para que na hora de costurar não me falte isso. Vou aqui nas costas e vou fazer a mesma coisa. Puxar aqui. Ó, ela fechadinha. Corto. Abro, ó. Olha o espaço que fica, tá vendo? Esse chapéuzinho que é necessário eu ter
na minha base, ok? Já volto aqui para mostrar para vocês a base finalizada.